Esse professor, sou dos mais resilientes defensores de uma simplificação tributária no Brasil. A sua defesa é conhecida já há décadas. Mas aí eu lhe faço a seguinte pergunta, já que esse tema foi debatido recentemente na Câmara dos Deputados em primeiro e segundo turno em tempo recorde. Eu até fiz um comentário que a maior simplificação que a gente viu até agora da reforma tributária foi o não debate político. Votou-se rapidamente, o que é muito ruim, embora isso cause a todos nós um certo humor. Mas que reforma teremos depois de todas essas concessões e com o debate assodado num tema tão complexo quanto esse? Pois é, Piotr, essa para mim é a principal crítica que eu faço à forma como a reforma tributária está sendo discutida no Brasil. De maneira irresponsável, de maneira leviana, ligeira, sem informações, sem estudos e, sobretudo, com um assodamento que é quase um desrespeito ao contribuinte brasileiro. Vejam, o texto dessa reforma só foi divulgado para a opinião pública no dia 22 de junho e foi aprovado na primeira semana de julho na Câmara dos Deputados. 10 ou 12 dias de diferença para se discutir um dos temas mais importantes que o processo econômico exige num país tão complexo como o Brasil. 12 dias. E mais ainda, na Câmara dos Deputados, este projeto não passou pela comissão especial, que é a oportunidade onde os parlamentares têm de discutir e apresentar emendas. Isto não aconteceu. Foi direto ao plenário, votado sem que os parlamentares tivessem pleno conhecimento do texto. Isso foi passado na televisão, todos viram. O relator ali com papeluchos na mão, pegava aqui, comentava com um parlamentar ou outro, com um assessor, acabamos de fazer um acordo, então muda aqui, muda ali. Os parlamentares, sem terem conhecimento disso, aprovaram. E o mais assombroso de tudo, o segundo turno da votação, que pelo regimento deve ocorrer apenas 5 sessões depois, para que o projeto possa ser assimilado pela sociedade e pelos parlamentares, foi votado alguns minutos depois. Então eu acho que a primeira coisa que tira o brilho de uma eventual reforma tributária é o excessivo desconhecimento, assodamento, pressa, falta de discussão, a tal forma, Piotr, que é muito difícil a gente fazer uma avaliação exata do futuro dessa reforma tributária e o que ela pode implicar para o país. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. Se há uma coisa certa é que ninguém tem segurança de nada. Tudo pode acontecer ao longo dos próximos meses. Tudo é remetido à reforma tributária. Não há respostas para nenhum questionamento que setores façam. E o mais importante, né? Esse projeto, pelo fato de ele estar neste nível de assodamento e falta de informações precisas, e ele vai ter um período muito longo de teste e de implementação, ele vai deixar o país num mar de incertezas durante 10 anos. Até 2033, quando de fato começa a se aplicar o novo sistema, deixando-se de lado o sistema atual. E nos primeiros anos, os dois sistemas vão estar convivendo ao mesmo tempo, ou seja, você mencionou simplificação. Sim. Se o nosso já é complicado, vamos ter um novo convivendo com ele, portanto, não há simplificação alguma, pelo contrário, vai ser um sistema muito mais complexo e mais ainda, o IVA, por natureza, é um processo mais complexo do que, por exemplo, o ISS, que ele vai substituir. O ISS é um tributo simples, é um tributo sobre faturamento, uma porcentagem sobre faturamento, a alíquota baixa de 2% a 5%, vai ser tributado agora com uma alíquota muito mais alta, ninguém sabe qual é, mas através de um mecanismo que vai exigir todo um procedimento fiscal, contábil, de gerência empresarial extremamente complexa, a ponto de fazer, por exemplo, com que um agricultor familiar tenha que ser um contribuinte do IVA. Ele tem que se inscrever como contribuinte do IVA,
tem que ter uma contabilidade gerencial e a maior parte, 95% da produção agrícola brasileira, produção porteira para dentro, é produção familiar. Pessoas que são tributadas hoje com o imposto de renda num sistema de contabilidade simplificada. Então isso vai tornar o sistema muito complexo, mas o mais importante de tudo, incerto nos seus resultados. Professor, eu já vou trazer nossos convidados aqui, mas o senhor mencionou aí, para usar um pouco do economês, problemas estruturais e conjunturais dessa reforma. O estrutural é exatamente não se saber exatamente onde ela pretende chegar. O conjuntural é esse monte de exceção que já tem ali, o próprio tempo de transição. Onde é que está o maior problema? Onde é que a gente começa a corrigir? Porque a gente precisa ter a noção de que, lamentavelmente, a Câmara já debateu em 2 turnos, isso está no Senado. E está se colocando uma esperança gigantesca que o Senado vá corrigir. Onde é que eu começo a corrigir essas distorções dentro de uma ideia que, sim, é esperada que se faça uma reforma tributária no país? Olha, Piotr, é importante nós tentarmos identificar quais são as fontes principais do problema dessa reforma tributária. Eu atribuo o principal problema, o pecado capital, digamos assim, à junção de tributos estaduais e municipais. Originalmente, a PEC 45 queria também juntar os tributos da União, ou seja, haveria uma junção de tributos vertical, pegando os 3 níveis do nosso modelo federativo: União, estados e municípios. O nosso modelo federativo é um dos mais complexos do mundo. Por quê? Nós temos 3 andares: a União, estados e município. O município é ente federado, são 5.500 entes federados com competências tributárias constitucionais específicas. Então, juntar tudo isso é um problema muito complicado. O governo federal conseguiu deixar de lado, deixar de fora os tributos da União. Mas a insistência de juntar os tributos dos estados com os dos municípios vai gerar um problema estrutural, operacional muito sério. Existem até justificativas plausíveis para isso, né? Por exemplo, o ISS é um tributo cumulativo. O que se deseja são tributos não cumulativos que não incidam em cascata, mas o ISS é um tributo muito simples. E como a alíquota é muito baixa, o efeito cumulativo dele é quase negligenciável. Então, essa insistência na junção, para mim, é a fonte de todos os grandes problemas desse modelo tributário. Por quê? Ele vai afetar a redistribuição de renda entre estados e municípios, ele vai alterar profundamente a carga tributária entre setores da economia, porque o governo diz, Piotr, olha, a carga tributária vai ser constante. Tá bom, a carga tributária vai ser a mesma, porém, dentre os vários setores da economia vai haver um deslocamento gigantesco. A indústria vai ter uma redução muito grande de carga tributária e o setor de serviços um acréscimo muito grande de carga tributária. Isso vai gerar um desequilíbrio que pode desestruturar a economia brasileira. E num prazo de 10 anos, nós não sabemos como isso vai acontecer, isso vai enfraquecendo o tecido da economia brasileira ao longo de 10 anos, não é? Então eu vejo com muita preocupação essa junção. A junção de impostos, e eu sempre defendi imposto único, deve ser feita horizontalmente. Junta todos os tributos da União num só, ótimo. Junta todos os estados num só, maravilha. Junta todos os municípios em um só, também muito bom. Agora, esta junção vertical causa muito problema e é a fonte de todas os questionamentos que estão acontecendo. Governadores, prefeitos, alíquotas, serviços, outros setores que estão se julgando supertributados e assim por diante.